inclinada, entende? É importantíssimo você perceber quem é pai na fé, o que é pai na fé, mas perceber também o que é ser filho e o segredo de ser filho. Eu comecei dizendo-vos no domingo passado que assim como no natural, a Bíblia diz em Efésios 6, amém? Assim como no natural, a Bíblia diz em Efésios 6:1. Eu peço à pessoa que estiver na Bíblia que sente mesmo lá, que não saia de lá, por favor. Amém? Assim como no natural, a Bíblia diz em Efésios 6:1 que honrar o nosso pai e a nossa mãe nos permitirá viver mais tempo, amém? E fará com que coisas nos deem bem. Da mesma maneira acontece no espiritual, amados e amadas. Um ministério sem pai não demora. Ao menos que o pai seja o próprio Jesus Cristo, como foi o caso do apóstolo Paulo, que aprendeu com Jesus. Eu aprendi com Jesus. O próprio Jesus me mostrou o evangelho. Diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Eu amo isso porque a Bíblia diz: seus pais no Senhor. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Seus pais no Senhor. Isso quer dizer que o Senhor nos dá paz natural e nos dá paz nele. Obedeçam seus pais no Senhor. Agora eu sei também que muitos de vocês dizem assim, podem dizer assim: pastor, mas a Bíblia diz em Mateus, eu falei sobre isso no domingo passado e quero meio que repetir para que isso esteja bem sustentado em vocês e que vocês não tenham nenhuma dúvida sobre isso. Eu sei que alguns de vocês podem dizer: pastor, mas Mateus 23:7 diz que nós não podemos chamar ninguém de pai na terra, amém? Eu falei sobre isso no domingo, quem se lembra? Vamos repetir, amém? 23:7, Mateus 23:7. Primeiro eu quero que vocês percebam que Jesus falava de mestres da lei daquela altura e falava de fariseus. Pastor, quem se tratam essas pessoas? Essas pessoas na altura se tratavam de pessoas que ensinavam, que tinham o direito de ensinar. Fariseus eram pessoas que de certo modo ocupavam uma classe alta. Jesus falava sobre eles e sobre a necessidade que essas pessoas tinham de serem chamados de mestres e pais. E Jesus dizendo assim: gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Rabi é mestre. Essas pessoas, fariseus e mestres da lei, amém? Avança. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi. Não deixem que pessoa alguma vos chame de mestre. Ou seja, não desejem honra dos homens, amém? Pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos, amém? Avança. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus é seu pai. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que o que Jesus queria mostrar de fato é que o Senhor Deus, o Deus é o único Deus. E que o teu pai na fé não substitui Deus. Amém? Amados, entendam bem, porque algumas pessoas quando ouvem pai na fé pensam que substitui Deus. A primeira coisa que Jesus queria comunicar aqui a essas pessoas era: não sejam orgulhosos ao ponto que desejem que vos honrem, amém? E não tirem o lugar de Deus, porque é aqui onde começa a questão da idolatria, no que tem a ver com a paternidade espiritual. Algumas pessoas chamam o pai deles espirituais, olham eles como Deus, porque não entendem isso. Jesus estava a dizer: não chamar ninguém de pai, não que não haveria paz na fé, eu já vos explico porquê, mas que ninguém poderia ocupar o lugar de Deus. Então, teu pai na fé pode te gerar pelo evangelho, but it's not God. Não é Deus. É um presente de Deus para a tua vida, mas não é o teu Deus. Algumas coisas sim, o Espírito Santo poderá te revelar, porque Ele não é teu Deus. Até aqui alguém está comigo e a entender? Alguém está comigo e a entender? Outra coisa que eu quero que você perceba nessa passagem de Jesus, eu falava no domingo passado sobre a escritura bíblica. É necessário você entender, meu amado, minha amada,
que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita para 3 tipos de pessoas. Pessoas essas que existiram em diferentes momentos do tempo. Então, nem tudo que Jesus falava, ele falou para os filhos de Deus. Nem tudo que Jesus falava, ele falou para os gentios. E nem tudo que Jesus falava, ele falou para os judeus. A palavra, a Bíblia de Deus foi escrita primeiro para os judeus, povo escolhido de Deus, povo para quem Jesus veio. E a Bíblia diz: eu vim para o meu povo e o meu povo me negou. Judeu. Depois para os gentios. Então naquele momento, o que não havia ainda? Nesse momento que Jesus estava a falar aqui, se vocês estão a me acompanhar, o que não havia ainda? Quem não havia ainda? Quem não havia ainda? Quem não havia ainda? Não havia ainda filhos de Deus. Então Jesus estava a falar para judeus e estava a falar para gentios daquela altura. Alguém está a entender isso? Por isso que ele disse: ninguém chamem de pai. Por quê? Porque pais na fé só viriam depois da morte e da ressurreição de Jesus. Pais espirituais. E tanto é que ele profetizou isso. Profetizou: você será pai de multidões. Em Abraão, ele não disse, profetizou. Agora, o que eu quero que você entenda? Que nós usamos isso como aqui na terra, ninguém chamarás como pai. Então, 1 de Coríntios 4,15 está errado. Que próprio Paulo, ele próprio diz: eu sou vosso pai que vos gerei por meio do Evangelho. Então eu quero que vocês percebam essas duas coisas. Primeiramente, que Deus falava, primeiramente para não serem orgulhosos. Segundo, para não colocar ninguém no lugar de Deus. E terceiro, ele falava para judeus e gentios. Porque isso tem sido usado em muitos lugares. Muitas pessoas usam isso. E infelizmente eu gostaria que todos estivessem aqui. Porque quando eu vou pregar algo, a primeira coisa que eu faço é desmistificar mitos. Então, se você não acompanha desde o início, você pode não entender. Aqueles senhores que cortam os vídeos nas redes sociais para depois criticarem, essa parte aqui normalmente eles não cortam. E é fundamental, é a base. É a base. Posto isso, você entende que depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele, a Bíblia diz que ele subiu e deu os dons. Ao dar os dons, deu os apostolados, deu pastores, deu mestres, aí sim, aí deu pessoas que iam pregar o Evangelho, iam gerar filhos na fé por meio do Evangelho. Até aqui entendemos? Até aqui entendemos? Agora, saltamos muito rapidamente para a primeira quatro, podemos começar no 11. Percebemos, amados, que esse mito de não existir pai na fé não é do nosso caso. 1 Coríntios 4:11. Paulo, antes de se declarar como pai na fé, eu mostrei isso no domingo passado. Antes de se declarar como pai na fé, ele mostrou o que ele sofria. Pai na fé, amado, é alguém que sofre para que você entenda o Evangelho. Alguém está aqui? Pai na fé é alguém que sofre para que você entenda o Evangelho. Pai na fé, vocês podem escrever essa definição, é aquele que nos gera pela via do entendimento do Evangelho. Pai na fé é aquele que nos gera pela via de um entendimento do Evangelho. Pai na fé não é só aquele que nos gera, mas é aquele que nos gera pela via do entendimento do Evangelho. Você não se torna filho na fé ou pai na fé de alguém por causa de intimidade, por causa de andarem sempre juntos, não. Não, estou naquela igreja desde que nasci. Isso não quer dizer que você se torna filho na fé. É necessário você ser gerado no entendimento do Evangelho. Agora, vocês sabem que nem todo Evangelho é Evangelho, certo?
Todos nós aqui sabemos o dia que nós percebemos a palavra de Deus de maneira única e diferente. Todos nós aqui sabemos os mitos e as coisas que nós andávamos com ele, que pensávamos que era evangelho, mas é tradição. Há pessoas que estão sendo geradas na tradição humana. Como assim na tradição humana? Se eu te prego algo que não é evangelho como evangelho, então você foi gerado na tradição humana. Então você não vai ter um pai na fé com base no evangelho, você vai ter um pai na fé com base na tradição. Só que a tradição não gera fé, o que gera fé é o evangelho. Então só porque você está numa igreja não quer dizer que você encontrou teu pai na fé. Teu pai na fé é aquele que te gera no entendimento certo do evangelho. Não queria usar essa palavra para não considerar outras pessoas erradas necessariamente, mas vou usar talvez uma melhor. No entendimento genuíno do evangelho. Se você ainda é cristão e acha que tem que se libertar e tens um pai na fé, talvez alguma coisa está mal. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você é cristão e acha que tem que entrar na presença de Deus, pai na fé era no entendimento genuíno do evangelho. Sabe o dia que você ouve o evangelho, você diz: uau, mudou minha maneira de viver, mudou minha maneira de pensar, mudou minha maneira de olhar para as coisas. Pai na fé. Pai na fé não quer dizer necessariamente, como eu próprio pensei, sempre a primeira pessoa que te prega o evangelho. Eu pensava que o meu pai na fé, minha paternidade da fé viria da Ieba, mas não. Ieba para mim foi um bom tutor, porque me conduziu, me limou, me preparou, me colocou bases para que depois eu conhecesse Pastor Chris, para que depois eu conhecesse Pastor Mayomona. Isso quer dizer que eu tenho que desprezar Ieba? Não. Paulo disse: podereis ter 1000 tutores, 100 tutores, todavia tendes apenas um pai na fé. É necessário humildade para você perceber isso. Porque algumas pessoas podem pensar assim: não, pai na fé mais novo do que eu. Eu costumo dizer aqui na igreja: graça não tem idade. Se alguém mais novo do que você te gerar na fé, então é teu pai. Eu posso afirmar com toda modéstia e humildade: eu sou pai na fé de muitos pais. Com toda modéstia e, repito, humildade, sou pai na fé de muitos pais, até de alguns meus irmãos. Então não é pela idade, nem é pela barriga, muito menos pela careca. Amém? Calvície, não. Não é sobre isso. Não é sobre o que você gostaria que eu fosse. Porque a Bíblia diz que Deus vos dará pastores segundo o seu coração. Não é segundo o que você espera, mas segundo o que Deus quer. Agora veja como Paulo se apresenta como pai na fé para o povo de Coríntios. Paulo diz assim: até agora passamos fome e sede e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Paulo diz: olha, por causa de vocês, nós estamos a viajar, estamos a passar fome e sede, não temos lugar para nos aquecermos, estamos a passar frio para que você seja gerado no evangelho. Estamos a passar dificuldades para que você seja gerado no evangelho. Estamos a passar lutas e talvez algumas pessoas podem pensar assim: não, mas o pastor está sempre bem vestido, o pastor não passa o quê? O quê? Eu disse no domingo passado e repito: perguntem à minha mãe, perguntem à minha mulher. Eu prometi à minha mãe que ia lhe ver todas as segundas-feiras. Fazer bela desde ano de 2024, esquece, não estou a conseguir. Agora que era de todas as semanas, só ficou já uma vez. Às vezes também um mês também não está a atuar mais. Há segundas-feiras que eu abro mão para estar aqui. Algumas pessoas, infelizmente, só vão ver resultados desse ministério daqui a 4 anos, porque são pessoas céticas. E vos digo, às vezes quando vocês têm pessoas céticas ao vosso meio, não lhe contem muita coisa. Tem pessoas que não sabem entender coisas que estão a ser projetadas para daqui a 4 anos. Na vida deles também nunca projetaram nada. Tudo que fazem é só imediato. Entendem? Então não entendem que algumas coisas estão a ser preparadas na base. Quando uma planta está a ser semeada, ela não começa a ser semeada na superfície, começa a ser semeada na base. Só que as pessoas vivem pelo que vem. São Tomé. E Jesus disse: Tomé,
porque vês, crês, bem-aventurados os que creem mesmo sem ver. E eu vos garanto, amados, eu não sei se eu trabalho 8 horas, ou 10, ou 15, ou 20, mas quem está ao pé de mim sabe o quanto nós nos esforçamos para que pessoas cresçam no Evangelho. O que falar das visitas? O que falar do sol? Ontem cheguei, quem visitou ontem comigo? Cheguei, se encostei na parede e disse: o pastor, a calça está suja. Eu disse, ei. Depois, o que falar dos acompanhamentos dos irmãos que vão e estamos sempre atrás dele? Para quê? Para que Cristo seja formado neles. É isso que Paulo estava a dizer. Até agora passamos fome e sede e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Ou o que Paulo está a dizer? Pessoas nos espancam. Agora, espancar, você pensa que talvez seja só dar bico e não sei quem, não. Há espancamento de palavra, há espancamento de calúnia, há espancamento de perseguição espiritual. Quantas vezes eu tenho surtos de manifestações demoníacas? Às vezes eu vi que passou aqui alguma coisa. Amados, se eu falasse tudo o que eu vi, vocês iam pensar que eu próprio também sou um bruxo. Porque uma das coisas que eu mais vejo é demônios. Mas só que se tornou tão normal, porque eu sei que não tem poder sobre mim. Quantos se lembram do dia que nós estávamos a orar e eu vi um principado que veio ali dizer: Deus vos deu rocha, está bem, vamos ver. Para não falar das pessoas que elas próprias se entregaram na bruxaria, algumas já passaram aqui várias vezes. Agora os irmãos estão tipo... Para não falar disso, glória a Deus, avança. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter o sustento. Enfim, trabalhamos, amados. É só falar assim, trabalhamos arduamente. Para quê? Para que algumas coisas que nós fazemos aqui na igreja, que nossas ofertas não são suficientes para fazer, nem nossos dízimos aconteçam. Só que infelizmente algumas pessoas depois mesmo duras no espírito olham para nós e dizem: está roubando dinheiro da igreja. Amado, que dinheiro da igreja que vou roubar? Trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Nesse momento eu poderia dizer assim: não vou mais trabalhar nas minhas coisas particulares, vou me dedicar só já. Mas não, amado, das 8 às 13 horas, trabalho no que é meu. Das 13 até horas sem fim, no que é da igreja, para a igreja, para não ser um peso para a igreja. Algumas pessoas dizem: não, pastor, pode ser, mas eu prefiro até agora não ser um peso para a igreja. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Isso aqui nem preciso falar. Preciso, mamãe gloriosa. Preciso. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. Avança. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E no entanto, até o momento temos sido tratados como escória do mundo, como lixo de todos. Reparem que o diabo está com uma agenda muito feia de destruir a imagem de pastores. Ele próprio está a levantar falsos pastores para destruir imagens de verdadeiros pastores. Vocês próprios sabem quantos falsos pastores estão se levantando no nosso meio. Eles querem se tornar alguns famosos à força toda. Alguns fazendo lixo, fazendo baboseira, que infelizmente vocês partilham. Vocês deviam fechar aqueles Facebooks. Deveriam bloquear, deveriam apagar, não deviam lhes partilhar mais. Só que eles têm público. Há um elemento nesse momento que todos nós sabemos que é falso, mas é talvez o segundo ou o terceiro suposto autoproclamado pastor mais seguido da Angola. Por quê? Porque vocês riem com as piadas dele. Ele é doente. E glória a Deus que não falei em nome de ninguém. Então, se alguém se acusar, uma carapuça, ele precisa de ajuda urgente. Urgente. Mas nós partilhamos, assistimos. Há alguém aqui nessa igreja que uma vez a mulher dele me contou que estava assistindo live dessa pessoa. Para aprender quê? Enfim. Tudo isso é agenda satânica.
Hoje por hoje você ouve alguém, pastor, é gatuno. Pastor, é não sei o que, esses falsos pastores. Até pessoa que não sabe nada sobre a Bíblia, mas só sabe falar falso pastor. Não estou dizendo que não hajam falsos, mas para existir falsos é necessário existir verdadeiro. Avança. Não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como meus filhos na fé. Veja, Paulo está dizendo, olha, eu não estou a escrever isso para vos jogar isso na cara. Eu também não estou a vos dizer isso para vos jogar na cara. Paulo está dizendo, não estou a vos dizer isso para vos envergonhar, para ficarem sem posição perante a mim. Não é essa a minha intenção. Não é essa. Mas estou a diverti-los como filhos na fé. O mesmo eu me apego para dizer-vos. Amados, os balões estão a arrebentar, é normal, é? O mesmo eu me apego para dizer-vos. Não me agarro a isso para vos envergonhar, mas para divertir-vos como meus filhos na fé. Para que vocês tenham atenção e saibam, se alguém decidir nessa igreja ser membro, eu vou respeitar. Mas há uma grande diferença entre membro e filho na fé. Há uma grande diferença. E amo, respeito e amo. Mas há coisas, amados, que como nós vamos aprender e nós vimos, que são passadas até para membros. Mas há outras que são limitadas apenas nos filhos na fé. Por isso é que Elias, quando passou, só o filho na fé é que recebeu alguma coisa. Alguém está a entender? Por isso é que Paulo só disse sobre Timóteo, não tenho ninguém como Timóteo. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Glória a Deus. Não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como meus filhos amados. Avança. Pois, ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo. E eu gosto da versão que está tutor. Como é possível nós encontrarmos a versão que está tutor? Ainda que tivessem 10.000 mestres, vocês não têm os pais. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus por meio das boas novas que lhes anunciei. Outras versões está tutores. Ainda que tivessem 10.000 tutores, 10.000 mestres. Pastor, o que é isso? Tutores? Vocês sabem quando uma criança está a crescer, amém? Ela não pode assinar contrato. Ela tem que ter um tutor. E o tutor é o representante legal dessa criança, amém? Por quê? Porque ela não tem idade ainda para assinar certos contratos. Agora, no reino do Espírito, Deus é muito bom. Por que vocês não podem desrespeitar vossos pastores antigos e vossos mestres antigos? Por quê? Porque eles foram tutores que Deus colocou. Por isso é que nessa igreja, nós recusamos-nos sempre, quando alguém ou algum irmão vem de uma outra igreja, a falar mal de outra igreja. Por quê? Porque ainda que não represente tua paternidade ou representa, pelo menos representou o papel de tutor. Muitos aqui, eu por exemplo, aprendi a orar na IEBA. Aprendi histórias bíblicas na IEBA. Ou seja, a IEBA para mim foi um bom tutor. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Outros vêm da igreja, talvez viram da IEA. IEA foi um bom tutor. Ensinou-vos coisas que vocês hoje aplicam. Coro, não foi aqui no Ministério Conheças que aprendemos sobre coro? Amém? Sobre coro aprendemos na IEBA, sobre coro aprendemos na EIA, sobre coro aprendemos nas outras igrejas. Foram o quê? Bons tutores. Tutor é toda aquela pessoa que Deus preserva para te caminhar com princípios morais, éticos e até religiosos para você encontrar no caminho o teu pai na fé. Então, tutor é de extrema importância e merece honra. Por isso é que nós não podemos falar mal de nenhum homem de Deus, porque o homem de Deus pode ser mal até onde, mas sempre tem uma coisa que te ensinou, que você aprendeu com ele. Amém? Posso ouvir o seu amém? Sempre tem algo que você aprendeu com ele. Foi um bom tutor. Então Paulo está a dizer, vocês podem ter 10.000 outros tutores. Tutores são quem? Pastores do YouTube.
Eu falei, pastores do YouTube, alguns tantos riram. Tutores são quem? Pessoas que você gosta de ouvir. Tutor nem sempre até pode ser pastor, pode ser alguém que por exemplo, Pablo Massai, eu sei que nesse momento é tutor de muita gente. Amém? Mas ele não pode ser pai na fé de ninguém. Por quê? Porque não é pelo evangelho que ele gera essas pessoas. Nada contra ele. Nada contra ele. Mas é tutor. Então, é necessário você aprender a separar as pessoas que você gosta das redes sociais e teu pai na fé. E aprenda a não colocar em pé de igualdade. Por quê? Porque tutor não te lança para nenhum lado. Ele te lança coisas, mas o pai na fé te lança para algum lugar. Mas prestem bem atenção, e eu peço mesmo atenção de todos, até ser trabalhado coisas do aniversário. Presta bem atenção, tutor te lança coisas, te lança dicas, te lança alguns conhecimentos, mas pai na fé, pai, te lança para algum lado. Por isso que a Bíblia diz que filhos são como flecha na mão de um homem poderoso. Amém? São como flecha na mão, ou seja, vão ser lançados para algum lugar. Por isso, pessoas que têm tutor apenas, o que eles fazem na vida? Eles sabem muita coisa. Eles têm muito conhecimento, mas não vão para nenhum lado. Por quê? Porque ninguém lhes lança. Quantas pessoas vocês conhecem? Não, eu sei sobre isso. Isso aqui para mim é cancha. Eu domino isso, eu domino. E tem pessoas que ficam confortáveis nessa posição. Até alguns que já estão aqui na igreja há algum tempo. Não, eu já sei. Mas só que para ser lançado, você precisa ser flecha. Você precisa ser filho. Não você vai ficar com o teu conhecimento. Quantas pessoas nós conhecemos? Orava bué, jejuava bué, tudo mais. Mas só tinha 1001 tutor. Ele próprio também se intitulou tutor. E o pior erro que acontece é filhos na fé se determinarem pais na fé antes do tempo. Você ainda não foi gerado, mas quer gerar. Hoje por hoje, basta termos uma certa relação, até comercial. Papá, mami, porque atende na tua loja. Mami, por quê? Porque atende na loja. Filha na fé, não. Aquela é filha do negócio. Há um ponto muito importante que é sensível de se tocar, teria que ter mais cuidado para tocar. As paternidades da fé que vêm dos núcleos religiosos, ou no grupo de oração, amém? Ou no grupo de música. Alguém está comigo? Ou no grupo de música. Tudo. Agora, todos vocês aqui, assim, a menina toda e menino. Joe é vosso pai. Daddy. E depois o que acontece? De onde nós esperamos receber palavra? Não recebemos. O que acontece? Não serão lançados. Vai passar ano, vem ano, a pessoa e todo o grupo dele estão na mesma posição. Porque são filhos que querem já gerar. Adolescente, quando nasce, causa distúrbios na fisionomia dele. Não vai crescer mais. Se tinha que ter 1,90 m, não vai ter mais 1,90 m. O que mãe dizem? Quando alguém começa a ter relações sexuais, não vai crescer mais. Já está tendo comportamento de mais velho. Por quê? Porque está metendo o teu peso espiritual nas tuas costas. Um peso espiritual que você não podia carregar. Ouça, pai na fé vai prestar conta sobre cada uma das ovelhas. Eu pergunto ao Daddy Joy se ele vai prestar conta aqui sobre quem. Então entendeu o que eu estou a vos dizer? Tenham cuidado onde vocês se afiliam, onde vocês se dizem, não, esse é o meu pai. Tenham cuidado, porque crescemos na mesma rua, me pagou faculdade, é meu pai na fé. Calma aí, é teu pai da escola. Tutor da escola.
Até na escola mesmo existem tutores. Eu sei que isso talvez está a desfazer muitos conceitos, mas amado, estou a ser bíblico ou não estou? Estou a ser bíblico ou não estou? Yeah. Ainda que vocês possam ter 10.000 outros tutores para ensiná-los a respeito de Cristo, lembrem-se que vocês não têm muito paz, porque fui eu que os gerei por meio do Evangelho. Isso quer dizer que na verdade, o nosso verdadeiro Pai é o Evangelho. O Pai na fé só é usado para pregar o Evangelho. Onde nós somos verdadeiramente gerados é no Evangelho. É no Evangelho. Quando nós chamamos Pai na fé, nós só estamos a querer dizer: Deus usou essa pessoa para me gerar no Evangelho. Ninguém pode vir te dizer: Deus disse que eu sou teu pai na fé. Você sozinho deve perceber qual é o impacto dessa pessoa na minha vida. Como é que essa pessoa me gerou? O que que essa pessoa causou em mim? Agora alguém está vindo te profetizar: Deus me disse, eu sou teu pai na fé. Você também nunca lhe conheceu, nunca lhe viu. Come on. Vamos ser sábios. Vamos ser sábios. Adivinha umas 3 coisas na tua vida que bate certo. É mesmo ele. É mesmo ele. Papá já comeu? Papá. Há muita coisa que eu poderia falar, mas hoje tenho que... já ainda agora, meu Deus. Já. Glória a Deus. Pai na fé é aquele que nos gera pela via do Evangelho. Eu tive a ver essa palavra gerar, quer dizer dar a luz. Dar a luz. Ou seja, Pai na fé é aquele que nos dá a luz pela via do Evangelho. Lindo, né? Que nos dá a luz pela via do Evangelho. Imagina uma mulher com dores de parto. Pai na fé tem dores de parto que eu vou mostrar no final. Pai na fé tem dores de parto. Que dores de parto? Luta à tua atrás. Vai à tua atrás. Não para de te convidar. Não para de te chamar. Não para de te pregar o Evangelho. Toda a gente não quer mais te ouvir, mas Ele está a te ouvir. Dores de parto, porque toda a gente pode ter desistido do Zequinha, da Manuela. Toda a gente pode ter desistido, mas eu creio que há no fundo da Manuela algo muito lindo. Que quando ela percebeu o Evangelho e Cristo ser formado nele, as pessoas vão admirar o que dará. Nunca viram uma mãe, nunca desiste do seu filho. Filho é bandido, é gatuno, mas mãe está lá sempre. É uma imagem perfeita do Pai na fé. Te gera no Evangelho, te dá luz no Evangelho. Te dá luz no Evangelho. Pastor, e para que servem então os pais na fé? Pai na fé, amado, servem para nós imitar os seus caminhos no Senhor. Atenção, eu não estou dizendo só imitar. Algumas pessoas dizem, Pai na fé para você lhe imitar. Então começamos a reproduzir até maneira de andar. Você vê numa igreja toda a gente anda assim. Por quê? Porque o pastor também. Se o pastor é brasileiro, há uma igreja, vocês conhecem, quando o pastor é brasileiro, o bispo não é brasileiro, até os pastores angolanos, você precisa de entender que Deus te ama. Imitar não é isso, imitar é os caminhos no Senhor Jesus Cristo. É os caminhos no Senhor Jesus Cristo. Deus não nos chamaria para sermos robôs uns dos outros. Deus sabe que você gosta de vestir de uma maneira, que Ele gosta de vestir de outra maneira, que Ele gosta de falar de outra maneira. Então Deus não vai nos chamar para nós virmos nos copiar. Não. Deus vai nos chamar para nós virmos reproduzir a vida de Cristo. Através de um homem, imita os caminhos de Cristo. E o que acontece? Essas pessoas, em vez de imitarem as condutas de Cristo, eles nem atentam mais para as condutas de Cristo dos seus homens e pais na fé. Eles atentam na roupa, atentam no vestir, atentam no falar e ficam frustrados. Pai na fé para nós imitarmos os seus caminhos em Cristo. É para isso. Então o que vocês precisam imitar em mim, se você quiser imitar, vestir, andar, não sei o que, homem, não faz mal. Eu te digo, não perca a tua identidade. Porque assim como você é diferente de mim, é lindo, eu tenho orelha grande, você não tem orelha grande. Entendem o que eu estou a dizer? Não perca a tua identidade, pega nas coisas
coisas boas, aumenta na tua identidade, vai dar uma coisa única. O que é que você deve imitar? Os meus caminhos no Senhor. Os meus caminhos no Senhor. Quem imitar alguma coisa, imita a maneira como visito. Imita a maneira como estudo a palavra antes de pregar. Imita a maneira como oro. Imita a maneira como eu estou em Cristo, como eu estou para Cristo. É isso que vocês foram chamados a imitar. Todas as outras teorias da arte de seguir que existem não são verdadeiras, amados. Eu vos garanto, isso de mandar você falar como eu falo, você não viveu em Portugal. Agora eu fui para o Brasil, voltei. A unção do Senhor, ela está aqui. Ela é com você, cara. Entenda isso. O Senhor me mandou. Depois eu desço daqui. Vem Gugu também agora para pegar. A unção do Senhor está aqui. Ela está com você. Não é isso que Deus... Quando Paulo disse, sede meus imitadores. Depois dele dizer, eu vos gerei por meio do Evangelho. A seguir ele diz algo, avança. A seguir ele diz, portanto, suplico-lhes. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Aplauda ainda ao Senhor. Meus imitadores. Pastor está a visitar, tu a visitar. Pai na fé está a pregar. Não, meus imitadores, amém? Pai na fé está a pregar. Pai na fé está a orar. Pai na fé está a jejuar. Pai na fé está a ganhar almas. Pai na fé está a estudar a palavra. Pai na fé está a abrir células. Pai na fé está a multiplicar líderes. Pai na fé está a ganhar Angola. Pai na fé está a ganhar o mundo. O que acontece em muitas igrejas? As pessoas querem criar ministério deles também, dentro do ministério do Pai na fé deles. Pai na fé está aí daqui, eles estão a fazer assim. E acham assim, não, eu também tenho minha graça. Não é sobre isso. Por isso Paulo disse, sejam meus imitadores. Eu vos garanto, amados, alguns de vocês, algumas pessoas podem crescer muito, mas as coisas espirituais, nós não fazemos caminhos novos. Assim como eu estou fazendo caminho de Cristo, você também, você faz também o caminho que está a ser feito. Os que tentam, não. Por isso é que bem mais para baixo ele diz, mas há alguns orgulhosos ali no vosso meio. Leiam esse texto várias vezes. A seguir, sejam meus imitadores, a seguir. É exatamente por esta razão que eu lhes estou enviando Timóteo. Veja, estou vos enviar Timóteo, para vocês verem como Timóteo me imitou. É por essa razão que eu estou enviando Timóteo, para vocês verem como Timóteo me imitou. Me imitou em quê? Ele é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele recordará a vocês, oh God, Ele recordará a vocês a maneira de viver em Cristo, segundo o que eu ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde vou. Veja o que ele diz, Ele recordará a vocês a minha maneira de viver em Cristo. Ele não diz, Timóteo vai recordar a vocês a minha maneira de vestir, a minha maneira de falar. Timóteo vai recordar a vocês a minha maneira de andar, não, a minha maneira de viver em Cristo. Então quando eu estou a abrir células, quando estamos a enviar pessoas para fazerem células em algum lugar, nós não estamos a enviar para honrarem Júnior Destino, não. Estamos a enviar para que essas pessoas tenham um espelho da maneira de viver, não do Júnior Destino apenas, mas a maneira de ver que Júnior Destino imitou de Cristo. É por isso, daqui a pouco, amado, roxa, ai. O que vai acontecer no roxo, amado, nunca foi visto. Estou a vos dizer, nunca foi visto. Vão nos chamar de feiticeiro? Vão, não tem como não nos chamar. Só que nós estamos a enviar pessoas para lugares diferentes, que vão imitar maneiras de viver, não maneiras de vestir, não maneiras de falar, mas maneiras de viver em Cristo. Maneiras de viver em Cristo.
maneiras de viver em Cristo. É isso que Paulo disse: sejam meus imitadores. E é para isso que serve um pai na fé. Um pai na fé não serve para ir lavar roupa na casa dele. Um pai na fé não serve para ir fazer todas as coisas do pai na fé. Carro do pai na fé estragou, então tem que emprestar carro da irmã, que tem marido dela, também tem filhos dela. Vão a pé na escola, você pai na fé, vai de carro, porque, come on. Será que Cristo emprestou o carro de alguém quando o carro dele estragou? Será que Cristo chamou pessoas para irem cozinhar na casa dele? Para irem lavar a roupa dele? Foi pegar uma irmã e meteu a viver na casa dele. Empregada espiritual. E no final, filha na fé, amém, se torna boa mãe na fé. Algumas pessoas não entenderam isso. Filha, era filha. Agora não quer mais ser filha. Quer ser mãe dos irmãos dela. Estejam atentos, amados, para não brincarmos com coisas lindas. Quando Jesus disse, quando a Bíblia diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento, é isso. Vejam só o conhecimento da paternidade na fé. Não é uma coisa linda. Não é uma coisa linda de se perceber. Pai na fé é para tu imitares a maneira de viver em Cristo. A maneira de andar em Cristo. Quer dizer que o teu pai na fé, o que ele deve refletir não é Brad Pitt. O que ele deve refletir não é um modelo do mundo. Não. O teu pai na fé deve te refletir o mais próximo possível Jesus Cristo. Deve ser alguém, quando você fala uma coisa, te dá uma luz que na terra poucas pessoas te dariam. Parem de ter pai na fé por afinidade. É tipo você meter o teu filho a estudar numa escola só porque o teu amigo é diretor da escola, mas sabe que o teu amigo é mau exemplo, mau caráter, mau tudo, mas tu lhe puseste lá só porque tu é teu amigo. Eu não faria isso com meu filho. Você pode ser meu amigo até onde? Então parem de ter pai na fé por afinidade. Eu gosto muito daquele pastor do Facebook. Come on, is your father? Te conhece? Qual é a coisa dele em Cristo Jesus que você viu, que você sabe? Por isso é que nossos irmãos ambulantes começaram a traduzir, começaram a reproduzir. Entrou na igreja, há uma igreja aqui que tem origem brasileira, todos nós sabemos. Todos os pastores. Eu tinha um amigo até, ficou lá na igreja durante algum tempo. Cresceu comigo aqui na B2. O tempo que ficou na igreja mudou a maneira de falar. Não é só isso. Ele recordará a vocês a maneira de viver. Coloca só uma outra versão. Coloca só uma outra versão. A minha versão diz algo um pouquinho diferente. Alguém está sendo abençoado aqui? Não, alguém está sendo de fato abençoado aqui. Glória a Deus. Já falei daqui de imitadores. Já colocaste outra versão? Glória a Deus, glória a Deus. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Amado, eu tive a ver essa preposição em no grego, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento. O em ali representa por e com Cristo. Ou seja, Timóteo lembrará os meus caminhos por Cristo e os meus caminhos com Cristo. Isso para não deixar ainda de falar em Cristo. Então Timóteo ia lembrar 3 coisas aos coríntios sobre o pai deles na fé: dos caminhos de Paulo em Cristo, dos caminhos de Paulo por Cristo e dos caminhos de Paulo com Cristo. Pastor, qual é a diferença? Dos caminhos de Paulo em Cristo, Timóteo ia lembrar de como Paulo sempre esteve em Cristo. Como Paulo negou-se a fazer qualquer coisa fora de Cristo. Como Paulo se enxergou a ele mesmo em Cristo. E amados, lembrem o que eu mais vos digo aqui: se alguém está em Cristo. Por isso é que nós negamos aqui algumas coisas que nós já temos em Cristo.
Nós negamos sair de Cristo para ir no monte e receber alguma coisa. Irmão, eu sei que nós vamos no monte orar. Negamos sair de Cristo para fazer algumas coisas, entendem? E receber. Paulo estava a dizer, eu vou vos mostrar como eu vivi em Cristo. E depois, os meus caminhos por Cristo, quer dizer, o que é que eu fiz por Cristo? Querem ver pai na fé? Vejam o que é que essa pessoa fez por Cristo. Vejam o que é que essa pessoa fez por Cristo. O que é que essa pessoa deixou por Cristo. O que é que essa pessoa largou por Cristo. Como essa pessoa de facto mudou por Cristo. Isto não é sobre foto, sobre alguma coisa, não. Analisa, a Bíblia diz, pelos seus frutos os conheceremos. Os meus caminhos, porque Paulo disse, ele poderia ele sozinho explicar, mas disse, olha, estou a vos enviar Timóteo. Vocês não dizerem que eu estou a falar por mim mesmo, estou a enviar-vos Timóteo. E ele vai vos contar dos meus caminhos em Cristo, por Cristo. E depois diz, com Cristo. Aqui ele falava de sinais e milagres que ele fez com Cristo. Aqui ele falava de pessoas que foram impactadas. E é isso, amado, que nós devemos imitar. É isso que nós devemos imitar. Se há alguma coisa que vocês podem imitar em mim como pai na fé, é tudo que eu vislumbro de Jesus Cristo. Os meus caminhos. Então, quando eu estou a falar algo que, por exemplo, a visão, a direção, vamos fazer assim, não se inventa muito. Quando eu te ligo para te dizer, chegou o teu momento de você se concentrar no Senhor, não se inventa, daqui a pouco vais entrar numa barriga de um peixe. Porque não é porque me deu cócega que eu te liguei e te falei alguma coisa. Quando eu te encontro e te digo, a semana passada eu encontrei com uma filha, ele disse, estás a namorar com uma pessoa que está a te fazer sofrer muito, vai te trazer muitos azares. Eu sei no meu espírito que já lhe trouxe um azar grande. Essa mesma filha está aqui na igreja. Ela não sabe que eu já sei que azar é que lhe trouxe. Um azar grande, feio, que pode lhe trazer problemas futuros. Só que vocês às vezes gostam de brincar. Vem o Júnior. Algumas pessoas por me conhecem de lugares diferentes. Acham tipo, não, é o Júnior. O Júnior. Tá bom, vamos ver daqui a pouco. O Júnior. Saiba distinguir o teu pai na fé do Júnior. Não deixa que familiaridade quebre ligações do Espírito Santo para a tua vida. Pai na fé fala quando você não entendeu da palavra, quando você não entendeu do Espírito Santo, Deus está mandando alguém diretamente para te falar de algo e você está tipo, não, eu já vivi muito, come on. Às vezes até nem tem mais idade que o próprio pai na fé. Mesmo os mais velhos até obedeçam, mas você tem criança. Estás a vir agora. Entendam a importância do pai na fé. Não haveria um caminho para Eliseu sem Elias. Não haveria um caminho para Josué sem Moisés. Não haveria um caminho para Timóteo sem Paulo. Não haveria uma unção para Davi sem Samuel. Então entendam a importância de pai na fé. Amados, eu sei que aqui agora o clima mudou um pouco. Vocês talvez estão a ver, tipo, pastor está a ser um pouco bruto. Não, estou a usar da autoridade que me compete para vos falar. Quer vocês aceitem ou não, eu sei quem eu sou. Pelo menos está registrado hoje na terra, dia 19. Antes do boda, como daqui a pouco vamos comer bolo, vamos esquecer essa tristeza. Está registrado hoje na terra que eu vos falei. E quem tem ouvidos, quantas pessoas te visitam 1 milhão de vezes? Filho, Cindereta, papá, aconteceu algo triste. Era necessário acontecer. Tu sentiu uma amargura no meu coração. Era necessário. Mas mesmo quando isso acontecer, não se afasta só, é? Porque mesmo assim eu te amo, amém? Deus te ama ainda muito mais, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai na fé, amado. Sente dores de parto. Isso que eu acabei de falar agora, nesse tom, são dores de parto. Gálatas 4:19. Paulo, depois dos filhos que ele gerou começarem a se perder, ele disse, tenho que vos gerar de novo. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, a fé sente dores de parto para que Cristo seja formado em cada um de nós. Pastor, o que é isso, Cristo ser formado em cada um de nós?
Cristo ser formado em cada um de nós é o nosso caráter, a nossa personalidade ser preenchida pela personalidade de Cristo. Cristo ser formado em nós é nós nos modelarmos em Cristo. Modelar em alguém quer dizer ter alguém como exemplo, ao ponto de tudo que nós formos fazer, fazemos como ele faria. Agora Paulo está a dizer, meus filhos, porque de novo sinto dores de parto. Dores de parto, amado, isso que eu acabei de falar há pouco. Até você se firmar em Cristo, você vai cair algumas vezes, mas pai, na fé está lá. Até você se firmar em Cristo, você vai interpretar algumas coisas de maneira errada. Pai, na fé está lá. Até Cristo ser formado em você. Pastor, por que isso é importante de Cristo ser formado em você? Porque quando Cristo é formado em vós, Cristo em vós, quem termina? Cristo em vós, haverá dores de parto, sim. Haverá labutas, sim. Mas Colossenses 1:27, penso eu. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe, algumas pessoas eu olho hoje e lhes chamo grande homem, grande mulher. Elas próprias dizem para mim, mas pastor, eu não sou. Pastor, eu não sou. Calma, eu não sei que Cristo está a ser formado em você. Nem 2023 era de uma maneira. 2024 foi de outra. 2025, calma. Haverá mais de Cristo em você do que você. E ali, quando o mundo olhar para você, verá Cristo em você, a esperança da glória. Pastor, o que é isso de Cristo em nós, a esperança da glória? Nós já vimos aqui o que é glória. Glória é manifestações indizíveis. Ou seja, Cristo em você. Eu não vou mais precisar de controlar. Aquilo que eu fazia por você, você vai começar a fazer por outras pessoas. Lindo, lindo. Para terminar, amados, filhos são flecha. Amém? Há um salmo que fala muito bem sobre filhos. Salmos 127. Salmos 127. Salmos 127. 4. Diz assim: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são filhos da mocidade. Eu usei esse versículo que falava sobre, nós usamos muitas vezes para falar de filhos naturais, amém? Mas eu quero aplicá-lo na filiação espiritual, na fé, amém? Como flechas na mão de um homem poderoso, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são filhos da mocidade. O que é um homem poderoso aqui? Um homem poderoso aqui é um homem cheio do Espírito Santo e cheio da palavra, amém? Então, como flechas na mão de um homem cheio do Espírito Santo e cheio da palavra, são vocês. Agora, o que é mocidade aqui? Eu sei que a mocidade em nós reflete tipo young, alguém fresco. Só que nós em Cristo Jesus não somos moços, somos novos. Quem se lembra disso? A Bíblia não disse alguém está em Cristo é moço. A Bíblia disse alguém está em Cristo é nova criatura. E desde que Ele nos chamou de nova criatura até agora, continuamos sendo novos. Isso quer dizer que quando nós estamos em Cristo, não envelhecemos no Espírito. Na verdade, o nosso Espírito não envelhece. Logo, você é uma flecha na mão de uma pessoa cheia de palavra e cheia do Espírito Santo. E você é uma flecha na mão de uma pessoa que não envelhece. Pastor, por que isso é importante? Se homens naturais, com estratégias humanas, conseguem alinhar flechas que vão para longe, quanto mais homens com estratégias espirituais alinharão flecha. Se flechas naturais vão longe, quanto mais flechas espirituais. Aqui estão os segredos de ser filho. Se homem natural, com flecha natural, um homem guerreiro forte, imaginem Hércules, imaginem o homem de Troia, como é que chamava? Aquiles, amém? Imaginem esses homens, flecha deles como é que ia. Eles só tinham força natural. Agora imagine alguém com força espiritual. Agora a Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão de um homem poderoso. Em nome de Jesus. Eu não sei como você me vê, mas eu, amado, creio vivamente que sou cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. E se eu tenho filhos na fé, esses filhos não serão lançados com força humana. Esses filhos não serão lançados com estratégia humana. Mas esses filhos serão lançados com o poder do Espírito Santo. E se flechas lançadas com força humana acabam indo mais distante do que a pessoa que lança. Não, amado,
Vamos celebrar juntos, amém? Se flechas lançadas, nenhum homem corre mais que flechas. Vou repetir. Nenhum homem corre mais que a flecha que ele lança. Alguém está aqui? Eu posso lançar agora uma flecha e decidir correr. Ela chegará sempre primeiro que eu. E mais distante do que eu. Amado, paternidade na fé serve para lançar você para mais distante do que o próprio pai chegou. Para ir numa velocidade que eu próprio não fui. E em nome de Jesus eu declaro para filhos na fé neste lugar. Em 2025 não só chegarão mais distante, como irão numa velocidade que eu próprio nunca experimentei.